professora Naida e a super dica em aula de hoje é sobre um dos sólidos geométricos mais famosinhos que a gente conhece, o cilindro. E muita gente tem dúvida se o cilindro é chamado de prisma. E não, ele não é um prisma. O cilindro, ele é um corpo redondo, por não possuir arestas e também não possui nenhuma linha reta. Então vem comigo e vamos descobrir algumas áreas que a gente trabalha com os cilindros. A primeira delas, nós vamos falar da área da base. Então, o que eu tenho que ter em mente? O cilindro, ele tem esse formato, certo? Por isso chamado de corpo redondo, ele não tem quinas, tudo bem? E as bases do cilindro, elas são circulares, tranquilo? Então, a área da base do cilindro vai ser πr ao quadrado, é a área da circunferência. Mas vamos lembrar que π a gente convenciona como 3,14 e raio é o R, tudo bem? Agora, além de você saber a área das bases do cilindro, normalmente nos exercícios eles pedem a área da superfície, a área lateral. Como que eu faço para descobrir? Primeira coisa, imagine uma tesourinha onde eu cortei aqui, exatamente do mesmo jeito que está esse elemento. Eu cortei e aí eu vou abrir esse cilindro. Na hora que eu abro o cilindro, eu tenho um retângulo, onde a altura do retângulo é a altura do nosso cilindro. Porém, o comprimento desse retângulo nada mais é do que o comprimento da circunferência que formavam. Então, nós temos como área lateral 2πr, que nada mais é do que a fórmula do comprimento da circunferência, vezes a altura do nosso cilindro. Tranquilo até aqui? Todos os exercícios de geometria espacial, normalmente a gente quer forrar alguma coisa, cobrir, pintar, e aí a gente quer a área total. Quando eu falar em área total de cilindro, eu tenho que levar em consideração as duas áreas da base, a superior e a inferior, e também a área lateral. Então basta a gente fazer a soma das áreas que a gente viu anteriormente. E o volume, Naida? O volume, ele é calculado como dos prismas, a área da base vezes a altura. Vamos a um exemplo. E aqui no exemplo eu vou te mostrar um tipo de cilindro especial. Ó, uma lata em forma de cilindro equilátero tem altura 10 centímetros. Você pode virar para mim e falar assim, Naida, você acabou de dizer que o cilindro não tem linhas retas. Equilátero, 3 lados iguais. Presta atenção. Primeira coisa, equilátero significa todos os lados iguais, não somente 3 lados iguais. Segunda observação, quando eu tenho um cilindro e eu corto ele e abro, eu vou ficar com uma fatia. Essa fatia, ela pode ser um retângulo, e isso acontece nos cilindros retos. Ou ela pode ter simplesmente todos os lados iguais, e é daí que vem o cilindro equilátero. No caso do nosso exemplo, ele fala que a altura desse cilindro é 10 centímetros. Então, aqui a gente tem 10 centímetros de altura. E quanto que vai ser o raio? Vai ser a metade? A gente não falou que tem todo mundo a mesma medida? Então, o raio desse cilindro é 5 centímetros. E a sua altura é sempre 2 vezes o raio. Tudo bem? A partir desses dados, vamos calcular, por exemplo, o volume. Então, vamos lembrar, a gente falou que a área da base, ela é o quê? π vezes r ao quadrado. O exercício não convencionou, ele não te deu que π é igual a 3,14. Então, você vai carregar o π. Então, você vai ficar com a área da base é igual a quem? π vezes o raio ao quadrado, que é 25. Então, a área da base vai ser 25π. E o volume é o quê? A área da base vezes a altura. A área da base é 25, a altura é 10. Volume, 250π. A partir daqui, usando as mesmas fórmulas, eu consigo fazer o cálculo da área lateral, por exemplo, para cobrir essa superfície. Eu espero ter ajudado e até a próxima!